E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer um tutorial diferente, é um tutorial de pintura digital profissional trazido pelo meu amigo ilustrador William Gene. O William é autor da HQ Red Cape, que é essa aqui que está em minhas mãos. A Red Cape é uma série de 3 edições, essa aqui é a primeira delas, que foi financiada pelo Catarse no ano passado, e ele está produzindo nesse momento a segunda edição e ela vai entrar no Catarse esse ano. Se você quiser conhecer mais o trabalho do William, ou até mesmo adquirir a primeira edição da Red Cape, eu vou deixar o link das redes sociais dele aqui na descrição. Nesse vídeo aqui, o William vai mostrar pra gente o processo de trabalho dele na pintura de uma das páginas da segunda edição da Red Cape que ele está produzindo agora. Bora lá que eu também quero ver. Bom, começando aqui, eu gosto de escanear em 600 dpi, colorido, as minhas páginas. Você pode ver que a resolução tá bem alta, então tá aqui, ó, quando você escaneia, ele fica em RGB o arquivo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco das actions que eu fiz de arte final, né, para fazer um tratamento. Eu defino aqui em primeiro lugar o plano de fundo, dá 2 cliques e tirar o cadeado praticamente, depois duplico, converto para CMYK. Quando você converte para CMYK, você trabalha com uma forma de impressão e não como as cores da tela, né, que é RGB, cores por luz, faço um desfoque, depois coloco alguns níveis, você pode ver que já fica praticamente preto e branco, coloco um pouco de desfoque, então aqui vendo de perto, vou fazer a matiz saturação, dá pra você ver que ele tira um pouco do ciano e do magenta, né, ele vai ficando, o arquivo vai ficar preto e branco mesmo, eu dou mais um pouco dos níveis, dos levels, né, que seria Ctrl L, e as actions são isso, né, é uma série de... É como se fosse uma programação, uma série de movimentos que eu faço e eu gravo ela. Então eu só preciso fazer isso uma vez, porque na próxima vez eu dou um play e ela faz tudo automaticamente, para eu não ter que fazer, já que isso é uma coisa padrão que eu vou ter que fazer em todas as páginas, eu faço apenas uma vez isso e gravo essas informações, né? E aí na próxima vez eu só preciso dar um play que vai se repetir. É lógico que para isso todas as páginas têm que vir no mesmo padrão, né? Igual essas daí que estão vindo. Então aqui vocês podem ver a diferença de como a página veio quando eu escaneei e como ficou depois do tratamento da arte final, né? Aqui dentro da action tem o passo a passo de tudo que eu fiz, né? E aqui tem a segunda parte da action. Eu não consigo fazer direto todas as informações apenas numa action por causa desse botãozinho aqui, ó. Ele tá dentro de canais e ele consegue selecionar como se fosse dentro de cada cor. Então essa parte da programação eu não consigo fazer diretamente pela action. Ela dá um problema, ela não consegue reconhecer quando eu clico naquele botãozinho, né? A action geralmente grava movimentos que você pode fazer pelo menu. Editar, imagem, camada, ela não consegue gravar quando eu clico na tela, quando eu seleciono alguma coisa diretamente na tela. Ela grava as informações, né, que eu posso fazer pelo menu praticamente. Então esse botãozinho ele não funciona, eu tenho que fazer uma action, clicar nele e depois fazer uma segunda action que é o tratamento final mesmo. Então aqui vocês podem estar vendo, né, eu tô separando o preto do branco. A primeira action eu deixei toda a página colorida, né, eu deixei ela em preto e branco, tipo 100% preto e branco, né, não ficou nenhuma parte colorida. E agora na segunda action eu tô separando o preto do branco, porque eu vou fazer a pintura em 3 camadas praticamente, né. A primeira camada é o contorno preto, a última camada seria o branco, que seria o fundo, e nas camadas, entre elas, né, eu ia fazer as camadas de cor, para não ter nenhum conflito, né, porque se eu errar alguma cor, eu não vou apagar ela e apagar o contorno junto, né, então é assim que os profissionais fazem, tem que fazer as camadas tudo separado. Então aqui eu vou estar indo no histórico, colocar na página desde quando eu escaneei, e eu vou aplicar agora as actions, né, eu vou aplicar a primeira, mas eu só vou dar play, né, já que já tá gravada, eu clico uma vez, ó, e ele vai fazendo aquela programação que eu fiz, ele vai aplicando diretamente. Então tá aqui, ó, a página tratada já, ela já tá preto e branco, preto 100%, e ela já tá convertida em CMYK também, né, que é a forma que eu prefiro para fazer esse tratamento. Agora a segunda parte eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu tô com um programa aqui pra gravar a tela, e se eu dou play com essa segunda parte, acontece alguma coisa com a memória do meu computador que ele explode. Então eu já vou mostrar pra vocês agora a página como ela fica pronta. Então aqui, como vocês podem ver, né, a página já ficou prontinha. Aqui eu já apliquei as 2 actions nela. E esse vermelho com essa borda azul que eu coloquei é uma máscara que a segunda action eu já coloquei, ele importa de um dos arquivos aqui do meu computador. É uma espécie de máscara que eu coloquei de impressão, né? Dentro dessa parte vermelha
seria mais ou menos a borda onde os quadros vão, como se fosse uma margem de segurança, né? A parte azul, bem fraquinho, seria o recorte da página. A página, depois que ela for impressa, ela vai acabar nessa parte azul. Então, tudo que ultrapassar o azul, tem algumas páginas que o preto acaba vazando, né? Tudo que ultrapassar aquela parte azul vai ser cortado. Então, aqui vocês podem ver, primeira coisa que eu vou fazer, depois desse tratamento, é selecionar a camada onde tem o preto, né? A primeira camada, e eu vou fazer uma limpeza, né? Vou tirar aquelas partes de nanquim onde eu acabei borrando e eu vou ir melhorando, deixar um tratamento, né, para refinar a parte de nanquim que na caneta não deu muito certo. E agora isso daqui que vocês estão vendo é a minha paleta de cores da Redscape, porque já que eu estou fazendo 3 edições, eu estou fazendo agora uma página da segunda edição, acaba tendo bastante personagens e cada cor que eu uso, por exemplo, a cor de pele do personagem, tem uma luz e tem a mesma cor que eu uso para sombra, né? Então acaba tendo muitas cores, um padrão de cores extenso, então se eu não gravar isso num arquivo, eu acabo me confundindo depois, né? Toda vez ter que abrir uma página anterior para usar o conta-gotas e pegar a cor do mesmo personagem, então eu já prefiro usar essa paleta de cores, esse arquivinho que eu fiz, que tem de todos os personagens já. Lembrando que no final da minha segunda action, eu volto a deixar esse arquivo em RGB. Eu prefiro trabalhar a página no RGB em vez de trabalhar no CMYK, porque no RGB eu consigo trabalhar alguns filtros, onde se eu trabalhar diretamente no CMYK, esses filtros vão dar algum problema, né? Então eu faço a pintura da página em RGB mesmo. E depois quando eu termino todas as cores da página, aí sim eu converto novamente para CMYK para fechar o arquivo para gráfica. Bom, e aqui eu fiz uma camada entre a camada branca do fundo branco e entre a camada de contorno. O nome dessa camada vai ser Clark, que é o nome do personagem que eu vou pintar primeiro, né? Então aqui selecionei a cor do rosto dele e a cor do cabelo, e vocês podem ver que quando eu faço a pintura, ela não fica sobre a camada do contorno preto, ela fica por cima da camada branca, né? Então é assim, aí depois eu seleciono a varinha mágica, depois que eu tampei as bordas onde poderia vazar, né? Eu seleciono a varinha mágica, seleciono aquela parte do cabelo, eu expando a seleção. Depois que eu faço isso, eu consigo fazer a pintura. Eu deixo selecionado sempre aquele modo, mostrar todas as camadas, porque eu tô fazendo a pintura na camada de baixo, mas a seleção respeita a camada do contorno, que está em cima. E vocês podem perceber que eu fiz uma outra camada de cor embaixo da camada que o nome é Clark, que seria a pintura do cabelo. Então eu estou pintando a pele dele embaixo da camada do cabelo. Então toda vez que a cor da pele tiver contato com a cor do cabelo, ela não vai cobrir o cabelo, ela vai ficar sempre por baixo. E é assim que eu vou prosseguindo. Quando eu pintar a próxima etapa depois da pele, eu posso fazer uma camada embaixo da pele, que aí ela vai respeitar e não vai cobrir a pele. E assim eu acabo ganhando um tempo. Bom, e aqui eu finalizei a pintura do Clark, que é o primeiro personagem. Então, como vocês podem ver, o personagem completo, todas as cores dele já foram preenchidas, o cabelo, a pele, a roupa dele, e ele tá em 2 camadas, né? Vocês podem ver, ele tá prontinho. E agora eu posso juntar essas 2 camadas. Eu seleciono a primeira, aperto o Shift, seguro, seleciono a segunda camada, e aí eu aperto o Ctrl E, ele mescla as 2 camadas numa só. Agora vocês podem ver que eu clico e é um desenho só. Apertei aqui o Ctrl U, que vai pro menu de matiz saturação. Eu posso deixar mais forte, mais fraco as cores dele, né, facilmente. Tá tudo numa camada só. Agora eu vou selecionar as cores daquele quadro onde tem o Clark e vou pintar outras cenas. Vou fazer a pintura de todas as vezes que esse personagem aparece nessa página. Começando aqui pela pele dele, depois vou fazer o cabelo e assim por diante. Bom, aqui eu terminei as cores do segundo personagem, do Wenzi, e agora eu vou fazer as cores do Zender. Aqui eu terminei os personagens, fiz o Wenzi, o Clark e o Zender, e coloquei esse fundo cinza escuro porque agora eu vou começar a fazer o cenário. O cinza escuro ajuda eu enxergar as cores direito, porque às vezes o fundo branco, por causa da luminosidade, ele atrapalha um pouco na escolha de cores. Essa é a primeira cena dessa página que eles estão nesse cenário, então eu ainda não sei as cores direito que eu vou usar nesse cenário, né? Tô pintando uma parte aqui, eu vou no matiz saturação, que é o Ctrl U, o atalho que eu uso, e aí eu pintei aqui de roxo e tô testando um pouco da saturação, testando um pouco das cores que
que eu vou utilizar nesse cenário e depois vou tentando fazer umas combinações com outras cores, né? Primeiro passo aqui é chegar numa combinação de cores que eu vou gostar. Então vou fazer alguns testes aqui, vou deixar o vídeo acelerado e no final vamos ver como vai ficar. Aqui, para ficar mais fácil, cada etapa que eu pinto, vamos supor o chão, depois a parede, depois os detalhes aqui, eu faço numa layer separado e aperto o Ctrl U e vou testando outras combinações de cores, né? E aí quando eu acho que a cor da outra camada combinou com a da primeira, eu junto e de novo tento fazer a matiz de saturação, vou tentando fazer combinações diferentes a partir de duas camadas conectadas, assim só para descobrir mesmo quais são as cores que eu vou usar. A segunda vez que eu for fazer essa mesma cena, já vai ser mais fácil. Eu vou selecionar a página anterior, vou usar o conta-gotas e vou usar as cores que eu já defini, né? Mas para essa primeira parte, ficar decidindo as cores que eu vou usar, eu tenho que fazer algumas combinações porque é meio complicado ainda definir o que eu vou fazer. É que chegou no final dessa parte dos cenários, finalmente defini vão ser essas cores que eu vou usar para o cenário, né? Agora vamos para a próxima parte, onde eu vou definir a luz e sombra dos personagens. Agora eu vou fazer uma parte que demora cerca de 1 hora por página. Pra mim, pelo menos, demora um pouquinho fazer isso. Eu faço a marcação de toda a luz e sombra, né? Fiz essa primeira camada aqui escrito sombra. Vou colocar elas aqui em cima da camada branca, porque eu fui burro. Aí não dá pra enxergar nada do que eu vou fazer, é claro. Então aqui tá a minha primeira camada sombra. Eu marco com uma cor vermelha, né? Fiz a camada luz que eu sempre marco. E aqui é a dinâmica de forma, esse botão do pincel, né? Eu gosto de deixar ele selecionado para fazer a luz e sombra. É praticamente para ativar a parte de arte final, né? Da minha tablet. Eu tenho uma Bambu da Wacom e assim o traço dá pra fazer o grosso e fino, né, de acordo com a pressão que eu faço na caneta. Eu não gosto de usar isso daí, praticamente, pra fazer o que eu tava fazendo até agora, porque me atrapalha, né, só porque eu tenho essa opção que eu vou usar. Pra fazer as cores me atrapalha muito, mas agora nessa parte onde eu vou separar a luz e sombra, pra mim é essencial utilizar esse grosso e fino, né, essa pressão da caneta. Então agora eu vou acelerar o vídeo, mas eu vou marcar nessa camada, é uma camada separada da camada de cor, do fundo branco, dos personagens e do cenário. É uma outra camada onde eu vou marcar de vermelho todas as partes que eu vou querer sombra no meu desenho. Terminei a parte de sombreamento. Agora eu vou fazer as luzes. Aqui eu vou estar fazendo agora a marcação das partes de luz, né? Onde as partes vão estar iluminadas na minha página. Vou estar usando uma camada aqui embaixo e vou estar marcando na cor verde. Bom, terminei aqui. Fiz tanto a luz dos personagens como as partes mais iluminadas do cenário também. Mesma coisa sombra, parte de sombra do cenário, que são poucas linhas aqui, mas já tá tudo pronto pelo menos. E agora eu vou aplicar as cores, né, de luz e sombra de acordo com essa máscara que eu fiz. Agora eu vou ativar as cores, né, que eu tinha apagado do cenário, dos quadros, dos personagens. Eu fiz aqui 2 novas camadas. A primeira eu vou colocar o nome sombra, 2 novas layers, né, a primeira sombra, a segunda chama ela de luz. Aqui eu vou tirar a visualização da camada do contorno para não me atrapalhar. Afinal eu estou usando o modo da varinha mágica, onde não importa a camada que eu tiver, ela vai respeitar todas as camadas, né? Então eu posso estar numa camada que não tem nada ainda, começar a primeira camada de sombra, e ela vai selecionar as cores de acordo com as camadas de baixo, né? Então eu deixo sempre o mostrar todas as camadas ativo. Eu vou tirar a tolerância de 20, vou colocar 4. Quando a tolerância tá 20, se eu selecionar uma cor branco, talvez ele seleciona um cinza claro, que é uma cor próxima do branco. Mas quando eu coloco a tolerância 4, ele já reduz essa opção, então ele só vai selecionar mesmo cores muito próximas do branco, tipo um cinza 5%, coisa bem baixa mesmo. Então a tolerância 4 para mim é bom para selecionar as cores que eu preciso agora. Então aqui é uma parte onde eu ganho muito tempo, porque é o seguinte: eu aperto o botão Ctrl e clico nesse quadradinho com os desenhos aqui da minha camada de sombra.
Tudo onde eu marquei em vermelho. Ela não precisa nem estar sendo visualizada. Então ela vai selecionar todas as partes onde eu marquei com o vermelho, mesmo sem eu poder ver. E aí eu vou na minha segunda camada de sombra lá em cima que eu fiz, eu aperto o botão Shift e Alt, seguro os dois e eu clico na cor original que eu vou querer fazer a sombra. Então como funciona isso? Se eu aperto o Ctrl em cima da camada de sombra, ele vai fazer a seleção das partes que eu marquei em vermelho, certo? Aí eu clico em cima na outra camada e assim, se eu apertar com a varinha mágica o botão Shift e selecionar qualquer outra cor, ele vai somar a minha seleção da camada anterior de sombra. Se eu apertar o botão Alt e clicar em qualquer outra cor, ele vai subtrair da minha seleção onde eu cliquei, certo? Agora se eu clicar com o Shift e Alt apertado em cima de qualquer cor, aí que ele faz a mágica mesmo, né? Porque ele faz o quê? Ele subtrai todas as cores que não são aquela e ele faz permanecer apenas a cor que eu selecionei. Ou seja, eu clico com o Ctrl na camada com as marcações em vermelho e depois com a varinha mágica eu aperto Shift e Alt e clico aqui no caso no rosto do personagem Zender. Eu clico naquela cor de pele dele, meio alaranjado. Então ele faz o quê? Todas as outras partes que não correspondem àquela cor de pele, ele vai eliminar. Ou seja, eu vou estar fazendo agora a marcação, a cor da sombra apenas dessa parte do rosto dele, entendeu? E aqui é onde eu ganho tempo. Então agora eu vou seguir nisso, apertar o botão Ctrl na camada de sombra, pegar a varinha mágica, apertar o botão Shift Alt e selecionar nas cores do meu desenho a cor onde eu vou querer fazer a sombra. Então ele vai eliminar todas as outras e na segunda camada de sombra que eu fiz, eu vou aqui na minha paleta de cor, vou selecionar a sombra correspondente à cor que eu selecionei e aí eu vou apertar para preencher. Para preencher eu aperto o Alt e o Backspace. O Alt e Backspace ele preenche a minha seleção com a primeira cor da paletinha de cores aqui no canto esquerdo, né? E se eu apertar o Ctrl e Backspace, ele vai pintar com a cor de baixo. Pronto, agora nesse final aqui eu tô conferindo. Eu tirei as cores aqui da visualização, né? Eu tô vendo que todas as partes de luz que eu marquei em verde já foram preenchidas, né? Da mesma forma que eu fiz com o vermelho também. Então aqui eu encerro a pintura principal da página, né? As cores, os cenários, a luz e sombra. Então agora eu vou só colocar os filtros para o efeito final e fazer a textura que eu sempre utilizo. Agora para fechar nesse final eu vou fazer alguns filtros então na minha página. Então eu ainda não sei direito os filtros que eu vou usar, geralmente eu testo alguns, né? Como eu falei, é a primeira vez que eu tô fazendo esse cenário, né? Os personagens chegaram nesse cenário pela primeira vez na minha história. Então eu ainda tô definindo como vai ser os filtros de cor, eu ainda tô definindo como que vai ser. Então geralmente os filtros de cor é a razão pelo qual eu faço a pintura em RGB. Quando você faz a pintura em RGB, que são cores por luz, você vai utilizar as cores RGB geralmente para fazer coisas para televisão, para o seu monitor, para a internet, coisas que você vai visualizar numa tela praticamente pelo celular, né? Agora as cores CMYK são cores de pigmento, são cores de impressão. Então se eu trabalhar agora em cor CMYK, eu não vou conseguir usar os filtros de iluminação direito. Alguns filtros eles vão dar problema. Mas só que também, em contrapartida no RGB, você consegue alcançar cores, por exemplo, alguns verdes, alguns vermelhos, algumas cores muito fortes. Quando você converte para CMYK, você perde aquela cor. Então eu tô acostumado já a fazer a pintura no RGB, mas eu sei até onde eu posso chegar nas cores. Eu tenho muitas opções de cores no RGB, mas só que eu não posso usar as mais fortes, as com maior saturação, porque eu sei que quando eu converter para CMYK eu vou perder essas cores. Então tem até um atalho que você pode apertar no Photoshop, que é o Ctrl Y. Então ele muda o modo de visualização das cores, né? Você trabalha em RGB, mas consegue ver como que vai ficar no CMYK. E aí depois você aperta o Ctrl Y de novo, que ele volta para a forma original. Os filtros praticamente eu seleciono o quadrado principal que eu quero fazer e aí eu faço um degradê com alguma cor. E aí eu vou testando os filtros e vou mudando a cor que eu pintei e vou testando algumas iluminações diferentes, só para ver o clima que fica. E aí aqui no final vocês podem ver, eu vou acelerar o vídeo e aí no final eu vou mostrar para vocês como que fica a diferença. Aqui eu fiz a camada cores finais, eu mesclei todas as outras e aqui são as cores finais
com a luz, a sombra e os filtros que eu utilizei. E agora que está tudo mesclado, eu vou converter em CMYK. Porque se eu convertesse em CMYK com as camadas abertas, os filtros que eu usei iam se perder, entendeu? Então eu tenho que mesclar tudo e depois que eu mesclo as camadas para virar tudo uma cor sólida, aí eu vou e faço a conversão para CMYK. Bom, agora vocês podem ver, eu estou selecionando a cor preta da roupa do Zender e tá dando essa cor estranha aqui, né? E eu vou selecionar a cor preta da minha paleta, porque tem 50 de ciano, 20 de magenta, 20 de amarelo e 20 do preto, né? Essa cor é a que eu utilizo para fazer o preto na minha história em quadrinho, porque é um preto um pouco carregado, não é um preto que vai dar um aspecto de grafite na impressão, ele não vai ficar tão brilhante, ele vai ficar um preto bem carregado, fica um preto forte, porque quando você converte um arquivo, uma cor preta do RGB para CMYK, o RGB ele traz essa configuração estranha de cor, né? Um número meio alto, talvez ele fica carregado até demais na impressão. Pode ser que o encaixe de cor não funcione muito bem, então eu sempre utilizo esse preto aqui. Depois vocês podem ver os outros vídeos aí do Daniel, porque ele explica com mais calma, direitinho, como a gente tem que fazer, né? Mas é isso, ó. Agora as minhas cores pretas estão certinho para impressão. E aqui no final eu duplico a camada de cor e coloco essa textura. Eu adiciono esse ruído com o número 8 aqui, pra mim fica legal. Aí fica uma textura bem imperceptível assim, mas faz uma pequena diferença. Na edição número 1 eu imprimi, fez uma diferença que eu gostei. Então agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, ó, o cenário, quando eu fiz a pintura, os personagens em cima, todos sem luz e sombra, né? Ó. Agora eu tô aplicando a luz, são poucos detalhes de luz. E a sombra, ó, sombra faz uma diferença um pouco maior, mas só que ainda tá sem os filtros, sem as configurações de cor que eu fiz, né? Então olha a diferença. Aqui é a diferença com os filtros e com a textura, dá um peso muito maior na página, né? Então, quando eu for pintar a próxima página nessa cena, eu já vou usar essas configurações de cor que demorou bastante para eu definir. Agora sem o contorno, vocês podem ver como que fica, né? Algumas coisas ficam um pouco serrilhadas, mas o contorno sempre cobre a serrilha. Então é por isso que toda vez que eu seleciono a cor com a varinha mágica, eu expando a seleção em pelo menos um pixel, porque aí toda a serrilha fica embaixo da camada do contorno. Porque se eu selecionasse a parte em branco e pintasse, talvez entre a camada do contorno e a camada de cor ia ficar uma pequena serrilha. Mas como eu faço a pintura eu sempre expando a seleção, eu faço um pouco para dentro do contorno. Então todas essas propriedades, essas partes que ficam um pouco serrilhadas, elas não vão aparecer, né? O contorno vai acabar cobrindo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pintura digital. Eu sei que foi bem rápido, mas depois eu posso explicar com mais calma cada passo que eu utilizei para fazer a pintura. É só para quem realmente não tem costume, quer ter uma aula básica mesmo, né, de como do planejamento, né? Primeiro fazer o tratamento do preto e branco, depois separar o preto e do branco, depois fazer as camadas intermediárias onde você vai fazendo a cor dos personagens, depois disso você vai fazer a marcação de luz e sombra, depois você pode aplicar uma camada onde você mescla a luz e sombra nos personagens, juntamente com o cenário, pode fazer alguns filtros, alguma matiz de saturação e testando, né, as cores, e o contorno sempre fica por cima, né? Em algumas ocasiões eu seleciono o contorno também, deixo ele um pouco mais claro em algumas partes de fundo, assim, para dar uma impressão de uma profundidade melhor, assim. Mas basicamente é isso, tá bom? Com o tempo eu vou postando mais algumas coisas, vou dando uma força aí no que vocês precisarem. Então é isso, pessoal, valeu! Curtiram? Muito legal o processo de pintura digital feito pelo William na Red Cape, né? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para a fanpage da Red Cape e o link pro Instagram dele no Facebook. Nessas duas redes sociais ele posta como está o andamento das próximas edições. Por lá você vai encontrar também como adquirir a primeira edição da Red Cape e ele vai postar lá também quando sair a segunda edição no Catarse e o link para você se você tiver interesse em contribuir com o financiamento da segunda e na terceira edição no futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo e do canal. E já sabe, se inscreva no canal porque toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Valeu, pessoal, abraço!